Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero saudar você nesse momento, desejar que você esteja na paz do Senhor, desejar que esse dia de Páscoa, esse dia da celebração, esse dia da ressurreição de Cristo na sua vida, esteja sendo um dia abençoado, esteja sendo um dia em que o Senhor está falando com você, está agindo na sua vida. Então eu quero convidar você a nós iniciarmos esse momento especial, esse momento de louvar, de engrandecer ao Senhor, de declarar o nosso amor por Ele com uma oração. Vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno, soberano, grandioso e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, nós bendizemos, ó Pai, o teu santo e poderoso nome. E nesse momento, ó Pai, nós te damos graças por podermos nos colocar, ó Deus, na tua presença, nesse dia tão especial, nesse dia tão glorioso, ó Pai, que é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, ó Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade, ó Deus. Pai amado, que nesta noite o Senhor possa falar conosco, que nesta noite o Senhor possa ministrar o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas. Que nós possamos sentir, ó Deus, o Senhor falando conosco, o Senhor tocando, Senhor, nas nossas vidas, o Senhor ministrando, ó Deus, nos nossos corações, ó Pai. Pai amado, que o Espírito Santo, Ele esteja agora permeando todos os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, e que nesta noite nós possamos sentir, ó Deus, que o Senhor está falando conosco, que o Senhor está nos edificando através, ó Deus, da Tua palavra. Pai amado, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, muita alegria nós podemos estar nesse dia reunidos, apesar da distância, apesar de não podermos estar pessoalmente, mas pelo menos nós podemos dizer que o Senhor nos manteve até aqui, o Senhor tem sido conosco e com certeza Ele há de continuar sendo. Ele há de continuar ministrando o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas, e nós veremos o fim desse período de isolamento e logo nós poderemos estar juntos, preparados para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. E então, nesse primeiro momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 117, que nós vamos ler agora e vamos meditar a respeito dele. Salmo 117. Que nos diz assim: Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Esse salmo, ele fala muito realmente aos nossos corações, no sentido de nos dizer que o Senhor, Ele está cuidando de nós. Porque a sua misericórdia, como diz a palavra do Senhor, ela é conosco e ela é para sempre. Então, amados, mesmo nesse momento em que nós estamos vivendo, esse momento de separação, esse momento de dúvida, esse momento tão complicado, nós podemos sentir que o Senhor está cuidando de nós. Nós podemos sentir que a mão do Senhor, ela não nos deixa, a mão do Senhor, ela não está nos deixando de lado, ela está continuamente conosco. E se nós estamos com a nossa sanidade em dia, se nós estamos vivos, estamos de pé, é porque o Senhor, Ele tem sido conosco, é porque o Senhor, Ele tem nos fortalecido, Ele tem manifestado o seu poder na nossa vida de forma poderosa. Amados, que nós possamos sempre entender, sempre compreender, que não importa o que esteja acontecendo ao redor do mundo, não importa
o que esteja acontecendo do nosso lado, nós compreendemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós precisamos entender que Ele está conosco, porque a fidelidade dele, ela não é como a fidelidade humana. Ela não é algo que depende do interesse. Ela não é algo que depende apenas do momento. Não. A fidelidade do Senhor, ela é inerente a Ele, ou seja, ela faz parte dele. A fidelidade do Senhor é uma característica dele, da qual ele nunca vai deixar de ter. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é maravilhoso. E ainda no sentido de louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso, que é o nosso chamado, que é o motivo da nossa existência, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e nos derramar em oração, pedindo a Ele o perdão dos nossos pecados. Porque muitas vezes, amados, os nossos pecados nos impedem de ver o agir de Deus, nos impedem de ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus tem para fazer. Muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos, mas não enxergamos o que Deus está fazendo, o que Ele está movendo nas nossas vidas. Então, é momento de nós pararmos, de nós fazermos uma reflexão, de nós olharmos para dentro de nós e buscarmos entender o que é que nós temos feito de errado, o que é que nós temos feito que desagrada a Deus, né? O que é que tem nos impedido de viver o chamado do Senhor, a plenitude do Senhor na sua totalidade, na sua plenitude. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, para juntos nós orarmos, para juntos nós falarmos com Deus e nós nos entregarmos diante de Deus em oração. Vamos falar com Deus. Se você puder, onde você está, se você puder se ajoelhar, se você puder se colocar diante do Senhor, né, mesmo assentado, mas que você possa falar com esse Deus e se derramar diante dele. Vamos falar com Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor dos exércitos. Todo o céu e toda a terra, Senhor, estão cheios, ó Pai, da tua glória. Pai amado, o Senhor é santo. A tua santidade, Senhor, ela é tremenda. Mas, Pai, o Senhor nos chama também a vivermos, ó Deus, essa santidade. O Senhor nos chama, Deus, para sermos santos, como o Senhor é santo. Mas nós falhamos, ó Pai. Pai amado, confessamos a Ti agora todos os nossos pecados. Confessamos a Ti agora, Senhor, tudo aquilo que temos feito, ó Pai, que tem nos impedido, Senhor, de viver, ó Deus, o Teu chamado, de viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, ó Pai. Pai amado, temos falhado, Deus, em sermos usados por Ti, ó Pai. Temos falhado por pensamento, temos, ó Deus, pecado por palavras, ó Deus, por atos, ó Deus, por sentimentos. Oh Deus, vem nos purificar, vem nos lavar, vem nos remir. E que nesse dia tão glorioso, Pai, em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós possamos estar purificados diante do Senhor. Pai amado, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se você se derramou diante do Senhor, se você confessou a Ele os seus pecados, você pode sentir que o Senhor já te lavou e já te purificou. Por quê? Porque essa é a palavra dele. Ele nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. E dessa forma, nós vamos agora louvar ao Senhor. Nós vamos... não são muitos louvores, é um louvor, né, para nós não termos o nosso culto muito longo, né? Mas estamos testando uma forma diferente de fazer a nossa live, de fazer o nosso culto online, né? E vamos cada dia mais tentando fazer o melhor para que o nosso culto fique mais completo. Então hoje nós vamos louvar ao Senhor junto com o Ministério de Louvor
da igreja, né, das igrejas, né, que se juntaram hoje de manhã na cidade de Muriaé, né, na quarta região, e nós vamos louvar a Deus essa canção junto com eles. Amém? Que você possa, nesse momento, se derramar diante do Senhor em louvor. E bendizer a esse Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E Ele está no meio de nós. Amém? Ao que se assenta
dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Amém, glória a Deus. Que nós possamos agora ouvir o que o Senhor tem para falar conosco através da sua palavra nesta noite. Que nós possamos ouvir o que Ele tem a dizer. Abra para mim comigo a sua Bíblia na palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Um texto que nos diz assim. Bom, com o texto aqui você não precisa abrir a sua Bíblia, você pode seguir junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Mas nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Amém. Esse texto, talvez você vá dizer assim, pastor, mas para nós hoje, a Páscoa, ela significa a ressurreição de Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Para que nós possamos chegar no ponto em que eu quero chegar, amados, eu gostaria de, primeiramente, que nós façamos um paralelo entre algo que nós estamos vivendo hoje, isso que nós estamos vivendo hoje, com o que esse texto nos fala. Este texto, amados, nos mostra como começou a Páscoa, o que era a Páscoa. Então, você que conhece a palavra de Deus sabe que os hebreus foram para o Egito junto com José, né? José os levou para o Egito. Ali eles ficaram durante 400 anos sendo escravizados, 400 anos em que eles sofriam. E nesse tempo, eles clamavam a Deus para que fossem libertos, para que houvesse um libertador, para que alguém fosse lá e os tirasse de lá. Deus ouviu o chamado daquele povo. Deus ouviu o pedido, Deus ouviu o clamor daquele povo e levantou um homem chamado Moisés para que ele fosse lá e de lá ele tirasse o povo do Egito. Então, você sabe, você que conhece a palavra de Deus sabe que naquele momento, né, esse homem chamado Moisés, ele, apesar de ter vivido 40 anos lá como filho da filha do faraó, ou seja, ele era ele fazia parte da corte, né? Ele era um príncipe, né? Mas ele era uma pessoa destituída de capacidade de falar, né? Mas ele aceitou, né? Meio que a contragosto esse chamado, e foi até lá, para o Egito, para que lá ele tirasse aquele povo do Egito, para que ele tirasse aquele povo do sofrimento em que eles estavam. E Deus utilizou-se de 10 pragas. À medida em que Deus liberava essas pragas, Faraó, ele não aceitava, ele não voltava atrás, ele teimava, e foram precisos 10 pragas. Até que por fim, depois da 9ª praga, ele decidiu deixá-los ir,
mas depois voltaria atrás. Mas, quando ele voltou atrás, Deus preparou aquela que seria a praga derradeira, a pior delas, a mais temível. E foi naquele momento que Deus deu a ordem ao povo, né? Esta ordem que nós vemos aqui, né? Em que nós encontramos a palavra de Deus nos ensinando, nos dizendo como eles deveriam proceder. E como eles deveriam proceder, né? Deus disse para Moisés e mandou que Moisés passasse para o povo que naquela noite que estava preparada para isso acontecer, ele preparou isso com antecedência, mas na noite em que isso deveria acontecer, o anjo da morte, ele deveria de passar sobre Israel. Ele deveria passar por todo o Egito, mas também sobre o povo de Israel. E, à medida em que ele chegasse, todos os primogênitos daquele povo seriam mortos, seriam sacrificados. Então, Deus estava dizendo que o povo do Egito perderia ali os seus primogênitos, os seus filhos mais velhos. E naquele momento, né, Deus preparou para eles uma forma de eles serem cobertos, serem livres dessa praga. E como que era essa forma? Deus deu a eles a ordem. Eles deveriam pegar um cordeiro. Eles deveriam sacrificar esse cordeiro, cozinhá-lo, né, assá-lo. E o seu sangue deveria ser vertido e passado sobre as portas, sobre os umbrais das portas. Para que isso? Para que quando o anjo da morte passasse ali e visse aquele sangue, o anjo deveria passar por cima. Ele deveria pular, né? E a palavra Páscoa, no sentido original, no sentido do hebraico, né, ele significa isso. A palavra é passar. Ele significa passar por cima, pular. Era o que o anjo da morte deveria fazer com os hebreus, deveria fazer com o povo de Deus quando visse o sangue naqueles umbrais. Mas para que nós possamos entender o significado disso, vamos pensar o seguinte, né? Os egípcios, aquele povo que havia escravizado Israel, havia escravizado o povo de Deus, os hebreus, eles passaram por momentos complicados, por momentos difíceis, passaram por 9 pragas terríveis. Então nós podemos pensar, né, podemos imaginar que entre esses homens e mulheres, crianças, com certeza algum deles deve ter se convertido ao Senhor. No meio de tanto sofrimento, apesar do faraó ser alguém cabeça dura, né, vamos dizer assim, ele não aceitava. Mas com certeza, muitos entre os egípcios com certeza aceitaram o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. E com certeza, a partir do momento em que eles tenham se refugiado, porque com certeza alguns tinham laços de amizade com os hebreus, alguns talvez tenham se refugiado na casa dos hebreus e tenham aprendido, né, porque a passar o sangue nos umbrais e talvez tenham tido ali as suas vidas poupadas. Né? Mas o que isso tem a ver? A palavra de Deus ela nos ensina, amados, que foi nesse momento, foi a partir desse momento que a Páscoa foi instituída. Porque a partir desse momento o povo de Deus ele deveria se reunir, né? Se reunir nas casas
para que eles pudessem comer a Páscoa. Ou seja, eles deveriam comer o cordeiro que havia sido sacrificado. Eles deveriam cumprir algo. A palavra de Deus nos ensina que eles deveriam permanecer em casa. Olha que interessante. Permanecer em casa como nós estamos permanecendo agora. Eles deveriam permanecer em casa. Mas apenas permanecer em casa? Não. Eles deveriam permanecer em casa e deveriam cumprir com o chamado de Deus. E qual era o chamado de Deus para eles naquele momento? Eles deveriam sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue sobre os umbrais. Então havia algo que eles deveriam fazer. Não era algo simplesmente, não era só ficar em casa. E aqueles que cumpriram, aqueles que obedeceram ao Senhor, ficaram livres. Saíram do Egito. Deixaram de ser escravos. Deixaram de ser subjugados. E se tornaram livres. Homens e mulheres prontos para ir para um lugar chamado Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, amados, entendemos que aqueles homens e mulheres cumpriram com aquilo que Deus mandou que eles fizessem. E a partir dali, todos os anos eles deveriam repetir aquilo que eles fizeram. Eles deveriam se reunir, eles deveriam comer a Páscoa, eles deveriam comer ervas amargas para se lembrar do sofrimento. Por quê? Porque Deus ele quer que nós nos lembremos dele. Deus ele quer que nós nos lembremos dos perrengues pelos quais nós passamos e nos quais ele esteve cuidando de nós. Ele esteve nos abençoando. Então os judeus receberam essa ordem, a ordem de celebrar a Páscoa todos os anos. Mas a Páscoa não era apenas um momento, um dia, como nós celebramos hoje, apenas um domingo. A Páscoa era celebrada durante um período, durante quase uma semana. Né? Então, amados, era diferente. Mas a partir do momento que Jesus veio ao mundo, a partir do momento em que Jesus desceu do céu, ele deixou de ser, deixou a sua glória lá no céu, ele deixou a sua majestade, por assim dizer, ele deixou tudo aquilo que ele tinha lá e se tornou humano. Quando ele aceitou isso, quando ele aceitou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele aceitou isso, ele passou a ser o Cordeiro Pascal. Ele passou a ser a Páscoa. Até o momento em que Jesus veio para estar conosco, nós precisávamos sacrificar animais, nós precisávamos derramar o sangue de animais. Nós precisávamos que o sangue de algum animal nos purificasse. Mas a partir do momento em que ele veio, a partir do momento que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, a partir do momento em que ele teve a sua carne dilacerada, ele passou a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue passou a ser o sangue que não está mais sobre os umbrais das portas, mas que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. E a partir do momento que esse sangue ele é aplicado sobre as nossas vidas, nós somos purificados de todo pecado, nós somos purificados de toda injustiça, nós somos marcados. O sangue do Cordeiro, quando ele toca as nossas vestes vermelhas, carmesins, sujas, toda a sujeira cai por terra.
e nós nos tornamos lavados. Somos salvos. Somos salvos, amados, não apenas de um anjo da morte que passaria sobre o Egito, ceifando a vida de todos os primogênitos. Mas ele nos livrou de algo muito maior, a segunda morte. Uma morte talvez mais intensa, mais profunda. E nós passamos a ser marcados. Então, quando nós olhamos para esse tempo que nós estamos vivendo agora, da mesma forma como o povo de Deus recebeu uma ordem para ficar em casa, nós também recebemos. Nós também ouvimos a voz de Deus e também dos homens dizendo: fique em casa. Não existe um anjo que vai estar passando sobre este planeta, ceifando apenas os primogênitos. Olha que interessante, se nós pararmos para pensar, quem eram os primogênitos? Os primogênitos na época em que Moisés esteve no Egito eram os filhos mais velhos. Hoje, quem são os primogênitos? São aqueles que são levados. São os mais idosos. São aqueles que estão com alguma debilidade. Se nós traçarmos um paralelo, nós podemos perceber que a história está se repetindo. Mas nós temos que parar e pensar também que não apenas nós devemos ficar em casa, como aqueles hebreus tiveram que ficar em casa, nós estamos ficando. Da mesma forma como aquele homem, Noé, teve que permanecer também dentro de casa, dentro da arca, trancado ali durante 40 dias. Nós também estamos trancados. Mas, como o povo de Deus, como os hebreus, não basta ficar em casa. Não basta ficar em casa para ser livre. Para ser livre do anjo da morte, do atual anjo da morte. Não basta. Basta, sim, passar o sangue do Cordeiro, não sobre todas as portas, mas sobre as nossas vestes, sobre as nossas vidas. E sobre as nossas, quando eu digo sobre as nossas vidas, eu não estou falando apenas do nosso corpo, eu estou falando de todo o nosso ser, de toda a nossa mente, de todo o nosso interior. Quando Deus nos diz que nós devemos ficar em casa para sermos poupados, o Senhor nos dá uma ordem que vai mais além. Aplique o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas do seu coração, da sua mente, do seu espírito, para que quando o anjo da morte passar por ali, ele vir a marca do Cordeiro, ele vir que você está marcado por Jesus. Você tem a marca, o sangue sobre a sua vida. E ele deve passar ao longe. Que nós possamos entender isso. Talvez você vai falar assim, mas pastor, esse assunto, hoje em dia só se fala nisso. Mas esses dias eu estive pensando, fazendo esse paralelo sobre essas duas coisas. E eu tenho sentido muito no meu coração, Deus tem permitido isso que está acontecendo no mundo aí fora, está acontecendo por todos os lados, para que nós
verdadeiramente apliquemos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Porque muitos cristãos são nominais. Como assim, pastor? Muitos cristãos, amados, vivem ali no seu dia a dia, vivem no corre para lá, no corre para cá. Mas na verdade não tem intimidade com Deus, não tem um relacionamento profundo com Ele. Muitos cristãos têm deixado as coisas do mundo tocar as suas vidas. Muitos cristãos têm deixado as correrias, as dificuldades do dia a dia tirarem sua paz, tirarem a sua fé. O Senhor, quando enviou Moisés, ele precisou fazer coisas sobrenaturais. Ele precisou mostrar para aquele povo coisas que eles nem imaginavam que poderiam acontecer. Eles tiveram que ter uma proximidade com Ele. Eles tiveram que abrir os seus olhos. E mesmo assim, foi difícil para eles. Deus está nos dando essa oportunidade para que nós possamos também aplicar o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Porque Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ter derramado o seu sangue por mim, por você, por toda a humanidade, foi algo tremendo. Foi um sacrifício tremendo que Ele fez por cada um de nós, mas que tem sido menosprezado por muitos. Tem sido deixado de lado, tem sido esquecido por muitos. Então eu digo para você, amado, eu digo para você, amada, nesses dias, nesse dia de hoje, principalmente, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa Páscoa, o sangue do Cordeiro, o sangue derramado pela sua vida, a ressurreição de Cristo, ela possa significar mais do que nos outros anos. Que ela possa significar mais do que em todos os outros tempos. Que você possa sentir, o agir, o mover, sentir o toque do Espírito Santo na sua vida, sentir o agir de Deus, sentir que os seus pecados estão sendo lavados, remidos, que você está sendo purificado, purificada, que você possa abraçar isso com todas as suas forças, com toda a sua alegria, e você possa viver a ressurreição de Cristo na sua totalidade, na sua plenitude. Que a ressurreição de Cristo para você possa significar mais do que ovos de chocolate. Que a ressurreição de Cristo ela possa significar para você mais do que estar com a família reunido, rindo, comendo uma refeição especial, um churrasco, ou alguma coisa assim. Que a ressurreição de Cristo ela possa significar o fim da morte. Onde está a morte? O seu grilhão. A palavra de Deus nos ensina. Onde está a morte? Jesus venceu a morte. Jesus venceu aquilo
que nos tira a paz, aquilo que nos tira a alegria. Que você possa, durante esses dias, sentir o abraço fraternal do Senhor. Buscar em todo momento aplicar o sangue do Cordeiro. Aplique o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre as entradas do seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz que os nossos corações são a fonte de todo bem, de todo mal. Que você possa estar com a sua família, sim. Celebrar com a sua família, sim. Mas que você possa ter Cristo ali no meio de vocês. Que você possa ter Cristo ali, né? Segurando a mão de um, segurando a mão de outro. E que você possa sentir Ele apertando a mão de vocês e dizendo: filhos, eu estou convosco até o fim dos tempos, até o final do século. Ele está cuidando de você. Essa pandemia que nós estamos vivendo é uma oportunidade para você ser quem o Senhor te chamou para ser. Para que você tome de novo o caminho em direção à terra prometida. A terra que mana leite e mel. Espiritualmente falando, a terra de bênçãos, a terra de delícias, a terra de maravilhas. Mas para você chegar lá, você vai ter que ser quem o Senhor te chamou para ser. O Egito vai ter que ter ficado para trás. As coisas do Egito, as preocupações do Egito, os medos do Egito vão ter que ter ficado para trás. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você que está na sua casa nesse momento, você que está talvez sentindo medo. Você que está com a mente indo para lá, indo para cá, não sabe o que pensar, não sabe o que temer, não sabe se acredita em um ou se acredita no outro, não sabe se você deve ficar em casa, se você deve sair. Você que está em dúvida, deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor falar com você. Que seja Ele aquele que vai te dar a direção, que vai ser Ele aquele que vai te mostrar. Mas no meu entender, Deus disse para aquele povo: fica em casa e passa o sangue do Cordeiro nos umbrais. Eu entendo que Ele está nos dizendo: fique em casa e aplique o sangue do Cordeiro na sua vida. Então eu quero orar com você, para que toda dificuldade que você tem tido, ela caia por terra. Eu quero orar com você, para que as preocupações, as ansiedades, os medos e tudo aquilo que está impedindo você de viver a plenitude do Senhor e viver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida na sua totalidade, que caiam por terra e você possa ser o homem e a mulher que o Senhor te chamou para ser. Vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu e toda a terra, Senhor, estão cheios, ó Pai, da Tua glória, da Tua majestade. Pai amado, Pai querido, Pai amado, nesse momento nós te damos graças em especial pela ressurreição de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir morrer, ó Deus, morte de cruz, ó Deus, uma morte tão terrível, mas principalmente por Ele ter ressuscitado e ter, ó Deus, tomado a morte, derrubado
destruído a morte, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, viver esse sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Pai amado, eu quero agora orar, Senhor, por cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, aquelas que vão ouvir depois, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar cada uma delas, que o Senhor possa agora visitar, ó Deus, as suas casas, os seus lares, ó Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, que todo medo, que toda ansiedade, que toda preocupação possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Oh Pai, aplica agora o sangue do Cordeiro sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Promove cura, Senhor, na vida daqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, se sentindo enfermos, se sentindo fracos. Fortalece, ó Deus, o coração de cada um, ó Pai. Fortalece para que eles possam sentir, ó Deus, o Teu mover, o Teu agir de forma poderosa, Senhor, na vida deles agora, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu quero orar por aqueles, ó Pai, que estão nesse momento, ó Deus, preocupados com seus empregos, preocupados, ó Deus, com o pão de cada dia, Senhor, sem saber se ele vai vir, sem saber, ó Deus, como vai ser quando voltar, quando é que vai voltar. Pai, que em nome de Jesus o Teu povo possa agora sentir a paz que excede toda a compreensão. Visita agora o Teu povo, ministra agora a Tua unção, a Tua graça, e que em nome de Jesus, ó Deus, todos aqueles que estão agora em suas casas, ó Deus, reunidos nesse dia de Páscoa, que eles possam agora, Senhor, como família, Senhor, se juntar em volta do fogo, Senhor, mas o fogo espiritual, o fogo do Espírito Santo, o fogo que queima, Senhor, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, o fogo, Senhor, que incendeia, que libera o poder do Espírito Santo sobre as vidas, ó Pai. Visita agora aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, acometidos por alguma enfermidade, aqueles, ó Pai, que estão agora temendo, ó Deus, terem sido contagiados, ó Deus, por essa enfermidade tão terrível que está assolando o mundo, ó Pai. Guarda o Teu povo, que em nome de Jesus, ó Deus, o sangue do Cordeiro esteja agora aplicado sobre a vida de cada um, mas também sobre as casas, para que esse mal, para que essa praga, Senhor, não chegue até a casa do Teu povo, para que o Teu povo seja liberto, para que o Seu povo, Senhor, possa viver, ó Deus, qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Ó Deus, eu quero orar agora, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, não apenas no nosso meio, aqueles, ó Pai, que foram acometidos por essa enfermidade, ó Deus, que estão de cama, aqueles, ó Pai, que estão sem sintomas, aqueles, ó Pai, que estão nas UTIs, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, à beira da morte, ó Deus, que em nome de Jesus o Teu anjo de poder possa estar ali, tocando nessas vidas, ministrando o Teu poder, ministrando, ó Deus, a Tua graça e a Tua unção, ó Pai, que em nome de Jesus o sangue do Cordeiro possa fazer um milagre, Pai, mas mais do que a cura do corpo, possa haver a cura, Senhor, do espiritual, a cura das emoções, ó Deus, na vida de todo o Teu povo. Visita, Senhor, que caia por terra toda a síndrome do pânico, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Visita, Senhor. Abre, Senhor, a oportunidade para que o Teu povo, Senhor, possa aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas e ter as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder, ó Deus, das boas novas de que Jesus Cristo vive e reina, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, quero orar, ó Deus, pelas empresas, pelos empresários, ó Pai. Visita, Senhor. Visita, Deus, aqueles que estão, ó Deus, com seus corações temerosos, ó Pai. Visita os funcionários. Visita, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão de férias, aqueles que estão desempregados. Visita, Senhor, aqueles, ó Pai, que trabalham por conta, Senhor, que são autônomos, ó Pai, aqueles que não têm emprego, que fazem bico, Senhor. Oh, Deus, visita, Senhor, todas essas pessoas, ó Pai, e tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, Pai.
Oh, tem misericórdia, Senhor, deste país. Tem misericórdia, Senhor, deste mundo, Pai. Oh, Deus, são tantas mortes, são tantas pessoas sofrendo, Senhor. Abrevia, Senhor. Abrevia esse sofrimento, Senhor, que tenha cometido, Senhor, o nosso país, que tenha cometido, Senhor, tantos países, ó Pai. Oh, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa tirar dos olhos todas as lágrimas, ó Pai. Que o Senhor possa confortar aqueles que estão com seus corações tristes, temerosos, que estão caídos, ó Pai. Pai amado, sê com o teu povo, sê com o teu povo, Senhor, que está em casa, sê com o teu povo, Senhor, e que eles possam, Senhor, durante esse tempo, crescer espiritualmente, ó Pai, e ser aquilo que o Senhor está chamando cada um deles para ser. Pai, e que quando, Senhor, nós voltarmos, ó Pai, quando nós pudermos estar todos juntos novamente, Pai, que eles possam, Senhor, perceber um no outro, Senhor, o crescimento espiritual, o crescimento, Senhor, em Cristo Jesus, ó Pai, e que em nome de Jesus o teu poder seja manifesto e nós possamos ser usados poderosamente por ti, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Pai amado, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o poder do Espírito Santo seja manifesto na sua vida. Que você possa ter uma boa semana, né? A gente gostaria de poder dizer uma boa semana de trabalho, uma boa semana de estudo, de lazer, mas nos últimos dias são poucos que estão podendo ir trabalhar. Então, que você possa ter momentos, né, abençoados na tua casa. Refugie-se no Senhor, busque-o e você vai ver que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Continue orando, continue intercedendo por este mundo, pelos nossos governantes, continue intercedendo, porque Deus, Ele muda muitas coisas através da oração. A oração, a sua oração tem poder. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu quero convidar você a que juntos nós cantemos um hino, né? Hino 498, do nosso cenário evangélico, né? E que nós possamos ouvir a voz do Senhor, né? E pedir que Ele continue nos guardando. Que você possa ouvir a voz de Deus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que Deus vos guarde no seu amor e na sua bênção. Vamos orar para nós encerrarmos e em seguida eu vou dar a bênção do Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos que puderam, ó Deus, estar compartilhando, Senhor, desse momento. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar conosco, Senhor, durante esta semana, nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos dando sabedoria, crescimento, ó Pai. E que em nome de Jesus o Senhor possa fazer o melhor, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa ser com os nossos governantes, ó Pai, abençoando-os, dando a eles sabedoria, discernimento, ó Pai, para que, Senhor, eles possam servir ao povo e servir ao Senhor. Pai amado, abençoa, Senhor, o nosso povo, abençoa, Senhor, com toda sorte de bênçãos, ó Pai, todas as famílias, ó Pai, que estão juntas nesse momento. Pai amado, se conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre cada um de vós, de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, que você possa receber agora um abraço virtual, tá? Um abraço que agora eu quero sentir que estamos todos dando uns nos outros e possamos sentir que Jesus está no meio do nosso abraço. Abençoe, que Deus abençoe a sua vida e você possa ter uma boa semana cheia da graça do Senhor, cheia da paz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até na terça-feira. Não deixe de estar conosco na terça-feira. Nós temos a nossa reunião de oração através do WhatsApp. Você que faz parte da nossa comunidade, que você possa participar. Você que não faz parte, envie um pedido de oração, tá? Nós costumamos estar orando pelas pessoas que estão precisando. Então, manda uma mensagem pelo Messenger, né? Fala conosco, coloca o seu pedido de oração, que nós teremos todo o prazer em orar pela sua vida e temos certeza que Deus vai fazer o melhor. Amém? Deus abençoe e que você possa ser cheio da graça do Senhor.